Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza. Queremos assim louvar a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor, Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite e desfrutarmos de mais um culto de ensinamento da palavra de Deus. E eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 23. Hoje nós iremos abordar um tema extremamente importante em continuidade à nossa série de estudos e queremos assim estar falando com os irmãos sobre a mensagem de Cristo aos escribas e fariseus de seus dias. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está aqui, para você que me acompanha também através das redes sociais, que é a seguinte: será que nós podemos hoje denunciar os falsos líderes religiosos? Será que nós podemos denunciá-los? Esclarecer para a igreja a verdade acerca do evangelho e do falso evangelho pregado por falsos líderes. E a gente vai ver aqui como Jesus tratou os falsos líderes. Como Jesus tratou os falsos líderes religiosos dos seus dias. E gostaria de trazer essas verdades para a nossa realidade hoje. E eu espero que Deus ele fale aos nossos corações. Mateus capítulo de número 23. Eu vou ler apenas o verso 1 até o verso de número 4. Mas pretendemos assim abordar várias passagens ou vários textos deste capítulo de número 23, embora não seja uma mensagem expositiva nesse texto, nós iremos usar diversas porções para que possamos assim compreender a crítica que Jesus faz aos escribas e fariseus dos seus dias. Os irmãos que acharam o texto, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Amém. Feche os seus olhos. Bendito Deus, graças te damos por esta rica oportunidade de aqui estarmos e de poder comunicar à tua igreja a tua palavra, Senhor. Fala conosco, usa-nos como instrumento em tuas mãos para comunicar a tua verdade. Ó Espírito Santo, é o que nós te pedimos e é também o que nós te rogamos nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus queridos irmãos, vamos assim então meditar neste tema. Será que nós podemos, na atualidade, denunciar os falsos líderes? E eu gostaria de abordar esse tema a partir da censura que Jesus ele faz dos escribas e fariseus. Primeiro eu gostaria de frisar aqui que os líderes religiosos da época de Jesus, os escribas e fariseus, eles não eram crentes, eles não eram
pessoas que seguiam a Jesus, eles não eram pessoas que professavam a fé em Cristo, e por isso nós também não podemos incorrer no erro de aplicar que os líderes religiosos da época de Jesus são verdadeiros cristãos hoje, são os crentes. Em um certo sentido, todos nós, mesmo como cristãos, temos dentro da gente um espírito de fariseu. Temos dentro de nós um certo legalismo que precisa ser tratado dia após dia, o velho homem querendo ressuscitar dentro da gente. Mas Jesus estar aqui censurando homens que, embora lidasse frequentemente com a lei, com homens que estudavam a Torá, o Antigo Testamento, homens que se debruçavam na lei e que estavam frequentemente na sinagoga ensinando, mas estes homens, embora estivessem inseridos no contexto religioso, embora estivessem inseridos no contexto do templo, da sinagoga, do culto, no contexto da religião, mas esses homens não eram crentes ou seguidores de Jesus. Pelo contrário, sempre que eles estavam acompanhando Jesus, era para fazer críticas, era para apontá-lo ou para apanhá-lo em algum erro. E nós observamos, irmãos, que a Bíblia e o próprio Cristo foi bem taxativo quanto àqueles que estavam lhe acompanhando fisicamente aqui, mas não apenas no desejo de realmente segui-lo como fiel discípulo, mas apenas um observador, um crítico. E Jesus vai fazer duras críticas aos escribas e fariseus, e tudo começa no capítulo 22, lá no versículo 41, quando a Bíblia diz que os fariseus estavam reunidos. E se vocês olharem o ministério de Cristo, os fariseus estão sempre fazendo perguntas a Jesus para o apanhar. Mas é interessante que aqui no capítulo 22, verso 41, é Jesus quem faz a pergunta. É Jesus quem se dirige para os escribas e fariseus e pergunta para eles: o que vocês pensais acerca do Cristo? O que é que vocês dizem a respeito dele e de quem ele é filho? E aí os fariseus não tiveram demora em dizer que Cristo era o filho de Davi. E Jesus então faz uma outra interrogação. Se ele é o filho de Davi, por que Davi o chamou de Senhor? E ele cita o salmo onde Davi se refere ao Cristo como seu Senhor. E a Bíblia diz que os fariseus se calaram, não tiveram mais questionamento e ficaram até mesmo com medo de fazer pergunta a Jesus. Você vai ver lá no versículo 46, no finalzinho, diz que eles não ousaram mais, a partir daquele dia, fazer qualquer pergunta a Jesus. Eles ficaram meio que amedrontados em perguntar qualquer coisa, porque a pergunta de Jesus os calou, os deixou em silêncio. Alguns dizem que quando Jesus profere esse discurso, ele já tem ido embora, mas eu creio que não, porque segue agora o discurso de Jesus. É como se Jesus agora voltasse para os discípulos que estão mais perto dele, que estão lhe seguindo mais autenticamente, e agora se referisse que o verso 1 do capítulo 23 diz: e falou ele à multidão e aos discípulos. E ele começa agora a tratar com os escribas e fariseus. E veja como Jesus ele vai se referir já de maneira bem dura, sabe, bem desconfortável. Imagina os fariseus no culto de Cristo e Cristo pregando agora e dizer o que ele disse aqui, falasse o que ele falou aqui e esboçasse aquilo que ele está esboçando aqui. E a mensagem de Cristo é uma mensagem bem espontânea, completa, não está partida, está de maneira bem expositiva. Cristo abordando então
esta censura aos escribas e fariseus. Nós percebemos, irmãos, que falsos mestres, eles sempre vão existir. Sempre houve, desde lá do Antigo Testamento, sempre houve falsos profetas. No Novo Testamento, a gente vê Paulo em 1 Timóteo, capítulo de número 3, capítulo 1, verso 3 ao verso 7, ele já também alertando acerca dos falsos mestres. Nós observamos também em Mateus 24, 24, que Jesus vai dizer que esses falsos mestres serão capazes de realizar até mesmo prodígios, e que, se possível fosse, enganaria até mesmo os eleitos, os escolhidos. Em 2 Coríntios 11, verso de número 23, Paulo também vai falar acerca de falsos apóstolos, de falsos pregadores e mestres, que se apresentariam com uma identidade espiritual, com cara de crente, com humildade às vezes, com uma simplicidade, mas lá no fundo eles eram mercenários, queriam dinheiro, que lá no fundo eles queriam realmente apresentar uma falsa doutrina, um falso ensinamento. Quando nós olhamos para Gálatas, capítulo 2, verso 4, Paulo também fala não apenas em Corinto de falsos apóstolos, mas ele vai falar em Gálatas que existe inclusive falsos irmãos. Pessoas que estão no meio da igreja, que não têm qualquer função eclesiástica na igreja, mas que são falsos. Falsos na maneira como eles creem ou como eles abordam o próprio ensino da palavra de Deus. E quais são então as características, irmãos, de um falso líder? Quais são as características que Jesus menciona, ou que Jesus frisa aqui em Mateus capítulo 23, acerca dos falsos líderes? E eu gostaria de chamar a sua atenção para nós observarmos o perfil que Jesus traça de um falso líder. Veja comigo o verso de número 2 do capítulo 23. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Irmãos, os escribas e fariseus, eles vêm lá da época de Esdras, da época de Neemias. Mas se você fizer uma releitura dos textos, você vai perceber que em nenhum momento nós vemos Deus delegando a autoridade dos escribas e fariseus sentarem na cadeira de Moisés, de tomarem o assento que pertencia a Moisés. Ali se refere a uma posição em que Moisés exercia de um líder principal, de um doutrinador principal. E observem que eles estão assentados na cadeira de Moisés. A primeira característica, o perfil de um falso líder, é que ele usurpa o poder. O poder, em nenhum momento você vê a Bíblia delegando para ele essa cadeira, dando para ele essas funções, mas eles simplesmente a tomam, ele simplesmente a abraça. E você vê que eles assentam como se estivesse usurpando a autoridade espiritual que não havia sido dado para eles. Irmãos, não há nenhum registro na Bíblia de que esse grupo deveria assumir esta cadeira. Eles estão usurpando o poder. São profetas por conta própria. São pregadores por conta própria. São fariseus, escribas, são pessoas que se intitulam a autoridade espiritual por conta própria. Você não sabe de onde ele veio, você não sabe quem ele é, você não sabe quem é a autoridade ou o líder que é responsável por apacentá-lo, por cuidá-lo, por liderá-lo. E você vê então que aqui se encontra um perfil de alguém que ele usurpa o poder. Ou seja, são pessoas que não foram vocacionadas para estar ali, mas eles simplesmente usurparam o poder. Isso se repete também na atualidade, irmãos. Quantas pessoas nós não vemos na atualidade, eles se intitulando. Ele não se conforma em ser um membro, ele se intitula então um diácono.
Ele não se conforma em ser um diácono e quer se intitular um presbítero. Ele não se conforma em ser um presbítero e quer se intitular um evangelista. Ele não se conforma em ser um evangelista e quer se intitular um pastor. Outros não se conformam em ser pastor. Aí começa então a classificar hierarquia na igreja e diz assim: então existe o bispo que é maior do que o pastor, então eu vou ser classificado de bispo. Aí o outro diz assim: não, o apóstolo deve ser maior do que o bispo, então eu quero ser intitulado de apóstolo. Aí o outro diz: não, eu não quero ser apóstolo. Existe hoje o apóstolo mor, né? Ele é maior do que os apóstolos. Daqui a pouco a gente tem a quarta pessoa da Trindade, não é? Porque vai subindo aí, pessoas vão criando funções, cargos, para estar sempre exercendo uma autoridade e que muitas vezes não lhe foi delegada, que muitas vezes não lhe foi colocada. Só para você ter uma ideia, os apóstolos do Novo Testamento, eles tinham características que eram peculiares. Por exemplo, os apóstolos do Novo Testamento, eles eram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Alguns deles estiveram com Jesus. E alguns foram testemunha oculares da sua morte e da sua ressurreição, conforme está em Atos 1, verso 21 ao verso 22. Eles foram também diretamente chamados por Jesus. Até Paulo, que ele se considera um apóstolo, como que um aborto, ele vai falar. Veja que o próprio Paulo, no caminho de Damasco, ele vê também o Senhor e é testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo faz uma defesa sensacional sobre a ressurreição de Cristo. Veja outra característica do apóstolo: ele é especialmente aqueles que foram chamados para fundar os pilares da igreja, para fundar ou estabelecer as doutrinas da igreja, conforme a gente vê também em Efésios 2, verso 20, e também em Atos 2, verso 42. E nós vemos também que os apóstolos, irmãos, eles tinham dons dado por Deus, poder espiritual dado por Deus, que eles realizavam milagres, que eles realizavam prodígios. Não era um prodígio aqui, outro ali. Eles tinham uma autoridade inata de Deus na sua vida, que a gente vê muito peculiar aos apóstolos. De tal forma que, se a gente traçar esse perfil dos apóstolos do Novo Testamento e olharmos para as pessoas que hoje se intitulam de apóstolo, a gente conclui que ele não tem nada a ver com esse perfil que Cristo ele forma acerca do apostolado, ou que é formado na vida dos apóstolos. Em outras palavras, irmãos, fica difícil a gente conseguir enxergar uma pessoa se intitular de apóstolo hoje, porque eles não são testemunhas oculares de Jesus, eles não, da ressurreição, não foram chamados diretamente por Jesus, como foram os apóstolos. Eles não carregam em si poder espiritual para realizar qualquer tipo de milagres. E observem que eles também não podem formar doutrinas ou novas doutrinas para servir de ensinamento à igreja hoje. Então ficaria muito difícil a gente enxergar a questão apostólica na atualidade, se olharmos para a luz do Novo Testamento, como eram os apóstolos. O segundo perfil que nós vemos, irmãos, de um falso líder, veja comigo o verso 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Irmãos, o segundo perfil ou característica de um falso líder é que eles ensinam, mas eles não vivem o que ensinam. Veja que Jesus vai dizer aos discípulos: vocês podem até fazer o que eles mandam, vocês podem até guardar aquilo que eles ensinam,
mas de modo algum imitem ele na prática, porque eles falam uma coisa, mas eles vivem outra. A sua vida e o seu discurso são divorciados. Há um abismo entre o que eles pregam, ensinam e o que eles vivem. Então Jesus vai dizer: fazei e guardai o que eles vos disserem, porém não os imiteis. Irmãos, um falso líder, ele não pratica o que ensina, ele não vive o que prega. Ele vive uma verdadeira separação da sua... Ele não é um herege na teologia, mas é um herege na prática. Ele é um ateu prático, porque na prática ele não vive o evangelho ou a vida que Cristo estabeleceu de imitador a ele. E você então vê que eles não praticam o que ensinam. Eles falavam, mas não viviam o que ensinavam. Eles eram legalistas, cheios de rituais e hipócritas. É o que Cristo vai assim chamá-lo. Uma terceira característica dos falsos líderes é que eles não ensinam a Bíblia, mas eles vão oprimir o povo com ensinamentos humanos, irmãos. Veja o verso de número 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Observem que Jesus aqui mostra que o falso líder, ele gosta de oprimir. Ele gosta de ter pessoas que eles possam marionetar, que eles possam manipular, que eles possam brincar com a inteligência das pessoas. E observem que eles atam fardos pesados sobre as pessoas. E como eu disse para os irmãos, eles ensinam coisas e regras para as pessoas que eles mesmos não praticam. Quando a gente vai olhar para o perfil do que Pedro vai falar lá em 2 Pedro 2, de um falso líder, ele diz que eles promovem uma falsa doutrina, promovem uma falsa conduta, eles são movidos pela avareza, eles são carnais, escravos dos desejos corruptos da carne. Ele diz que eles são audazes e arrogantes e que desprezam as autoridades seculares e também desprezam as autoridades religiosas, não quer se submeter a nenhum líder. Pedro faz, esse capítulo 2 de Pedro, irmãos, é sensacional sobre o perfil de um líder falso que Pedro traça lá com várias características. E nós vemos então que eles atam fardo pesado sobre as pessoas, mas eles mesmos não praticam, irmãos. O falso evangelho tem um problema sério com a simplicidade do evangelho. Os falsos líderes têm dificuldade de aceitar a simplicidade, de que para ser salvo não precisa comprar, de que para ser curado não precisa pagar, de que para ser abençoado não precisa negociar com Deus. Tem dificuldade de aceitar isso, porque na cruz Cristo disponibiliza salvação, Ele traz para nós salvação somente pelo crer. Aleluia. Não depende de obras, não depende do que você faz, mas depende unicamente daquilo que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluia. Observem que eles gostam de colocar fardos pesados sobre os seus liderados, e o que é exatamente ao contrário do que Jesus ensinou em Mateus 11, 28, quando fala de que o meu fardo é leve. Veja que o dos escribas e fariseus é exatamente o contrário. Geralmente os crentes, ou aqueles que estão inseridos num contexto legalista, eles sentem um fardo pesado para ser cristão.
Eles têm dificuldades de ser cristãos, eles têm medo, às vezes até dizem assim, eu não consigo, porque eles acham que é pela sua capacidade, pelo seu poder, pelas suas habilidades, pela sua inteligência, pela sua capacidade de fazer boas obras. E então eles se acham impossibilitados. Nós entendemos que, de fato, nós não podemos, não temos capacidade alguma, mas nós descansamos nos méritos de Cristo na cruz do Calvário por nós. Aleluia. Jeremias, ciência humana, na sabedoria humana, mas jamais centralizado nas escrituras. Não tem uma mensagem bíblica e cristocêntrica, mas é sempre uma mensagem baseada no homem. É uma mensagem antropocêntrica, é uma mensagem baseada sempre na psicologia moderna, de que você é capaz, de que você pode. Como eu já falei aqui para os irmãos, que eles amanhecem o dia aconselhado por esses pastores, de que você tem que amanhecer dizendo assim, eu posso, eu sou vencedor, eu consigo, vai dar tudo certo. Amanhecer dizendo, eu sou bom, eu mereço, eu já ganhei, eu já tomo posse, eu já determino. Eles pregam essa teologia para a nossa vida, mas é uma filosofia humana, é uma filosofia terrena. Eu não estou dizendo com isso que você deve amanhecer o dia triste e se maldizendo, não é isso. Mas nós amanhecemos o dia certo de que o Senhor nos fez deitar e repousar em segurança. E de que nós acordamos porque Ele permitiu, porque Ele cuida, porque Ele zela pela nossa vida. E que o nosso dia pertence a Ele, pertence ao Senhor. Então o falso líder, irmãos, ele tem sempre uma mensagem, mas essa mensagem não é uma mensagem bíblica. Ele fala muitas coisas, mas não fala da Bíblia. E às vezes pode até usar a Bíblia, mas com motivações erradas e geralmente com uma exposição sem qualquer compromisso com o que o texto realmente está dizendo. Porque o objetivo dele não é pregar o que o texto diz, é pregar aquilo que ele pensa. É pregar aquilo que ele acha, é pregar aquilo que deu na cabeça dele. E geralmente eles são pragmáticos, eles procuram a mensagem que dá certo. O que é que está dando certo no momento? Então vou usar o que está dando certo. E eles então começam a pregar mensagens pragmáticas, onde possam trazer resultados imediatos através de suas mensagens. E aí, irmãos, nós temos hoje pessoas que estão feridas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão vivendo uma verdadeira depressão espiritual, porque elas foram ouvir pregadores, líderes que tinham mensagem, mas não era mensagem bíblica. E aí eles foram cheios de falsas esperanças, foram vítimas e sofreram abusos espirituais praticados por impostores e por bandidos religiosos. Esse é o melhor termo que eu poderia chamá-los, bandidos religiosos. Eles mexem com os sentimentos das pessoas, colocando medo, culpa nas pessoas. Eles então seduzem as pessoas, ou eles seduzem as pessoas com discursos bajuladores, com mensagens encantadoras. Olha, irmão, se você assistir um pregador, um falso líder religioso que dá uma ênfase, por exemplo, na teologia da prosperidade ou na teologia coach, é lindo demais você ouvir o camarada falando, porque ele fala bonito. É uma linguagem encantadora, a maneira como eles abordam, como eles falam, como eles dão ênfase. Por exemplo, um dia desse eu botei um trechozinho de um deles, aí logo de início ele estava dizendo assim: eu posso não ter nascido para ser rico, mas não nasci para ser pobre. E você? Veja que discurso. Tem uma cara bonita, tem uma roupagem bonita, mas não é a essência do Evangelho. Não diz a respeito das verdades do Evangelho. Mensagens, por exemplo, você nasceu para ser rico.
campanhas com títulos e mensagens dessa natureza é o que a gente mais vê, a campanha da prosperidade. Não que você não possa prosperar, mas a prosperidade do cristão é como está descrita lá no Salmo 1. Antes medita na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será semelhante a uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. E tudo quanto ela faz, prosperará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Observem que Jesus ainda fala de uma outra característica deles. Versículo de número 5 ao verso de número 7. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga. Ele ama as saudações nas praças e serem chamados pelos homens de mestres. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Observe, irmãos, que aqui está uma outra característica de um falso líder. Um falso líder, ele faz a obra para ser exaltado. Ele faz a obra para ser elogiado. Ele faz o seu discurso, a pregação, envolve-se no contexto religioso porque ele quer ser exaltado pelos homens. Os fariseus e os escribas amavam ser aplaudidos pelos homens. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6 que deveria os sacerdotes,